Bem-vindos à nossa análise de hoje. Temos aqui uma lista bem antiga, sabe? Os descendentes de Adão, lá de Gênesis capítulo 5. Isso mesmo, uma genealogia fascinante. E a nossa ideia é, investigar os detalhes, os padrões que tem aqui, desde Adão até os filhos de Noé. O que será que isso revela, né? Pois é. Ok, vamos lá. Vamos aprofundar um pouco nisso. Exato. E, olha, não é só nome e idade, né? O que chama atenção logo de cara são, basicamente, duas coisas. Sei. Quais? Primeiro, essas idades. Hum. Nossa, vidas longuíssimas que aparecem ali. E segundo, tem a história de um personagem que, assim, foge totalmente do esperado. Hum. O mais interessante é como essa lista, que parece simples, pode mostrar, na verdade, crenças bem antigas sobre as origens, sobre o tempo e a relação com Deus naquela época. Começando por Adão, claro. O texto diz que ele foi criado à imagem de Deus, homem e mulher, chamados de humanidade. Exatamente. E a idade dele já, uau, 930 anos. Impressionante. Aos 130 ele teve Sete, que é quem continua a linhagem principal, né? Isso. Mas é curioso que também diz que teve outros filhos e filhas depois disso. Sim, esse é o padrão que se repete. É sempre assim. O nome, aí a idade quando nasceu próximo da lista, Ah, certo. Uhum. depois quantos anos viveu, a idade total, essa menção de outros filhos e o final. E morreu. Sempre esse final. Quase sempre. Mas essa longevidade é algo que, assim, nos faz parar para pensar. Adão com 930, Sete com 912 anos, Jared com 962 anos. É quase um milênio de vida. Exato. Quase 1000 anos. Talvez não seja para ser lido de forma tão literal, né? Pode ser algo simbólico, representando uma era mais pura, talvez, ou ecos de mitos da região. Faz sentido. E tem Matusalém, o campeão. Matusalém, 969 anos. É o recorde absoluto ali. É difícil até de conceber, né? Mas, como você disse, nem todos terminam com "e morreu". E aí entra Enoque. Ah, Enoque? Aqui a história fica realmente diferente. Ele viveu 365 anos, bem menos que os outros, na verdade. Bem menos, comparativamente. Mas o final dele é único. Diz, viveu sempre em comunhão com Deus. E um dia desapareceu, pois Deus o levou. Não fala em morte. Isso quebra tudo, né? Quebra totalmente o padrão. É uma exceção radical. Todos os outros, mesmo vivendo séculos, encaram a morte. Enoque não. E essa parte viveu em comunhão com Deus. Sugere uma relação muito especial, né? E Deus o levou aponta para um destino transcendente, fora da mortalidade comum descrita ali. Isso levanta uma questão importante. O que significava exatamente esse ser levado por Deus para quem ouvia essa história originalmente? Será que indicava uma outra possibilidade? Interessante. Seguindo a lista, a gente chega em Lameque, o pai de Noé. Lameque viveu 777 anos. 777. Um número curioso também. E quando Noé nasce, Lameque tinha 182 anos. Mas ele diz algo bem específico ao dar o nome a Noé. Fala que Noé traria descanso do trabalho pesado, da terra amaldiçoada. Pois é. Isso parece quase uma profecia ali no meio da genealogia, né? Exato, não acha? Com certeza. As palavras de Lameque pintam um quadro de dificuldade, de luta mesmo, sabe? Numa terra que eles viam como amaldiçoada. Entendi. E, ao mesmo tempo, colocam uma esperança enorme em Noé. Desde o nome, ele já vem com essa promessa de alívio, de respiro. Preparando o terreno. Isso. Prepara o terreno, de forma sutil, para o papel que Noé vai ter mais pra frente na história toda, né? Conecta essa lista com o que vem depois. E a lista de Gênesis 5 termina aí, com Noé, que aos 500 anos é pai de Sem, Cã e Jafé. Figuras-chave para o futuro. Então, o que a gente tira disso tudo? Qual o saldo dessa análise? Olha, resumindo, acho que temos essa estrutura que mostra a continuidade das gerações, né? Marcada por essa longevidade, assim, extraordinária, que parece até diminuir com o tempo. Temos a exceção, que é Enoque, sugerindo talvez uma alternativa à morte pela proximidade com Deus.
E temos a profecia sobre Noé, que traz esperança e já antecipa mudanças. Certo. Se a gente conecta isso tudo, percebe como essa lista, que podia parecer só um registro, na verdade, ela lança as bases para temas bem maiores sobre a condição humana, sobre Deus e sobre a história que vai se desenrolar. Então, para a gente pensar um pouco, considerando essas idades quase milenares e esse destino tão único de Enoque, o que será que esse texto antigo queria nos dizer sobre como eles viam a vida e a morte naquele tempo? Naquele mundo antes de Noé? Como seria viver e morrer naquela era tão distante? Fica a reflexão.